Tricolor Editora Terra está no ar, o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintelli e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que só está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando e agora em definitivo para falar do nosso Fluminense. E a gente inicia trazendo uma informação sobre Everaldo. Isso mesmo, o Everaldo, muita gente deve estar esperando. Pô, Everaldo está saindo do Fluminense. A gente colocou na capa aí a expressão inviável, né, galera? E é realmente inviável. O Everaldo manifestou, o Atlético Paranaense manifestou interesse em tentar contratar o Everaldo, né? Além do Atlético Paranaense, a gente também a gente obteve a informação que o Vitória também tem o interesse de contratar o jogador, mas o Vitória acabou, o próprio staff do jogador rejeitando qualquer tipo de iniciativa do Vitória pela relação que o Everaldo tem com o Bahia. O Everaldo tá podendo escolher, hein? Mas o Atlético Paranaense, de fato, sondou o Fluminense na tentativa de contratar o atleta, só que o Atlético Paranaense fez uma proposta para o Fluminense, né, em que nessa proposta ele pagaria ali apenas 30% do salário do jogador, o Fluminense tendo que pagar 70%. O Fluminense não aceita negociar nesses termos. O Flu quer que o dirigente do Fluminense quer que seja meio a meio. Metade Atlético Paranaense, metade Fluminense. Então, por conta disso, o salário do Everaldo é um salário muito alto. Isso acabou inviabilizando o interesse do Atlético Paranaense. Uma outra informação também que a gente apurou é que o próprio treinador Luiz Ubeldin, ele é contra liberar o Everaldo enquanto não chegar aí mais um atacante para o Fluminense. Então ele precisa do Everaldo porque o Fluminense só teria o John Kennedy e o Cano estão machucados. Então são situações que estão colocando entraves numa possível negociação do Everaldo para sair do Fluminense. O Atlético Paranaense foi o único time realmente que, pelo menos entre aspas, procurou o jogador para ser mais uma opção no time paranaense, mas a situação é essa que a gente está colocando para vocês aqui, ok? Galera, o técnico Luiz Ubeldin já tem aí mais ou menos um Fluminense definido. A gente vai fazer o pré-jogo já, a gente vai continuar falando aqui sobre notícias no final aqui do nosso vídeo. A gente vai fazer um pré-jogo rápido para vocês aqui com a provável escalação do Fluminense, também a provável escalação do Bahia e a arbitragem. Só uma informação importante para quem está aí, já falando também um pouco do pré-jogo. O Everaldo não viajou para Bahia, não viajou para Salvador, né? Então não vai jogar essa partida de hoje contra o Bahia. E aí muita gente pergunta assim, pô, mas o Everaldo não viajou, então quer dizer que ele tá negociando mesmo, vai sair do Fluminense. Até vi isso na minha live de ontem, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, galera. Tanto é que o Savarino também não viajou. Não sei o motivo, mas nenhum dos dois viajaram para esse confronto contra o Bahia. Nem Savarino, nem Everaldo viajaram, então não tem muito a ver uma coisa com a outra, beleza? Dando sequência às informações aqui de Fluminense, ontem foi um pandemônio, né? A situação do Arias, sai do Fluminense, não sai do Fluminense, Buangá, vem, não vem, uma confusão. E uma das notícias que foi muito impactante sobre essa situação é que o Fluminense não conseguiria trazer os dois jogadores, segundo o jornalista Vitor Lessa, né? O Vitão aí do Jornada KTO 1902, o Fluminense não conseguiria fazer esse esforço financeiro para trazer o Buangá e o Arias. Ou seja, segundo o Vitor Lessa, ou é um ou é outro. Não dá para o Fluminense fazer esse investimento duplo, tá? E, inclusive, nas palavras do Vitor Lessa, eu estou aqui com o Twitter do Vitor Lessa aqui para poder mostrar para vocês, vou colocar aqui para vocês poderem ver o Twitter do Lessa. Vamos lá, vou colocar na tela aqui para vocês. Vamos lá, vamos ver aí o Twitter do Vitor Lessa. Vamos lá, ele tweetou aqui. Vamos ver o que o Vitor Lessa falou. Tá aí, ó. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Em resumo do que consegui apurar sobre o movimento no bastidor do Fluminense, assim que tomou conhecimento da proposta do Palmeiras por Arias, o clube começou a debater estratégia para tentar trazer o jogador de volta. O foco passou a ser esse. O plano do Fluminense não necessariamente passa por igualar a oferta do Palmeiras, mas sim tentar chegar a valores próximos, contando também com a promessa e a vontade do jogador em voltar a vestir a camisa tricolor. Seria necessário um esforço por parte do Arias também, claro.
Pelo que eu vi, o Arias entende que voltar ao Brasil aumenta a chance de jogar a Copa do Mundo e talvez ser titular na Colômbia. Ele ouviu que o Palmeiras tem a oferecer e sinalizou a prioridade é do Fluminense. Ele quer ouvir o que o clube pode oferecer. O colombiano sempre manteve contato com a diretoria do Fluminense e agora não foi diferente. No entanto, como sabemos, isso não basta. Ou o Flu chega nos valores ou ele rejeita a proposta do Palmeiras e ganha tempo. Então, é a situação que envolve o jogador. Além disso, Lessa trouxe também, aí tem uma matéria aqui também do Netflu, Lessa trouxe também informação que é inviável contratar todos Arias e Boangá na mesma janela. Por isso a negociação com o gabonense, né, está paralisada. Se não for possível repatriar Arias, naturalmente as conversas devem ser retomadas. Galera, é o seguinte, o Arias passou a ser a prioridade desde que o Palmeiras fez a proposta para o Wolverhampton. Essa é a realidade. Então, segundo Lessa, com a proposta feita do Palmeiras ao Wolverhampton, o Arias voltou a ser o foco do Fluminense, não mais o gabonês, né, o Boangá. Informação do jornalista Paulo Brito, também no Twitter, dá conta de que o Mário é a favor de tentar contratar o Boangá e não contratar o Arias. Já o Matheus Montenegro é a favor de contratar o Arias e não contratar o Boangá, mas os dois juntos não têm a menor condição, segundo essas informações de ambos os jornalistas. Então, a situação é essa. Boangá ou John Arias? São as situações colocadas, né? Eu, particularmente, penso que se for para contratar o Arias nesses valores, eu prefiro o Boangá. Agora, se o Arias vier para o Fluminense em valores realmente adequados para a realidade, a gente conhece o Arias. O Arias já tem uma história no Fluminense, é ídolo e tem conquistas desportivas. Enfim, o ideal do mundo era poder contratar os dois, mas segundo a informação de ambos os jornalistas, isso não é possível, ok? Então essa é a informação de momento sobre John Arias. Agora, aqui no canal, a gente tem uma informação sobre Nino. Uma informação importante sobre Nino, né? Ontem o Palmeiras, estranhamente, né? Vamos combinar, estranhamente, manifestou que estava em negociação por Nino. A gente sabe que o Palmeiras tem interesse no Nino, mas a gente sabe que o Nino tem um acerto verbal com o Fluminense. Qual foi a informação que eu pude apurar ontem? A informação que eu pude apurar, inclusive tem notícias. Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar na tela. Apesar que eu não estou com a matéria aqui, mas o que foi dito ontem? Foi dito ontem que várias matérias aí, inclusive no GE, que o Fluminense tentaria sentar com a diretoria do Zenit para tentar ainda uma liberação do Nino, tendo em vista esse assédio do Palmeiras. Qual foi a informação que eu tive ontem? A informação que eu tive ontem é que o Nino não sai do Zenit agora. Mesmo que o Palmeiras diga que está avançado e tudo, o Nino não vai sair do Zenit agora. O Nino vai ficar no Zenit até junho, até o meio do ano. E aí depois, sim, o Zenit deve negociar com o Fluminense, porque o Nino tem um acerto com o Fluminense, mas o Nino também não quer forçar a barra, não quer desrespeitar o clube dele, o clube que o paga. Então a situação do Nino é essa, o Nino não vai sair agora, segundo a informação que chegou para mim, e por mais que a imprensa paulista diga que o Palmeiras está perto, não é verdade essa informação, segundo o que chegou para mim, ok? Por que a imprensa paulista está fazendo isso? Não sei, pode ser estratégia pelo Arias, a gente não sabe, né? É uma situação que acho que talvez a gente nem vá saber, né? O que está rolando por trás desses panos aí. Mas, de fato, a condição tem sido essa aí, galera. Beleza? Então vamos falar agora do pré-jogo, né? Fluminense vai a campo contra o Bahia hoje, né? Fluminense e Bahia, inclusive pós-jogo aqui no canal, convido vocês a participar. Vamos dar uma olhada lá no que vai rolar aí nesse Fluminense e Bahia, tá bom? E a gente vai falar inicialmente aqui sobre a arbitragem do jogo Fluminense e Bahia. O árbitro que apita o jogo, vou colocar aqui na tela para vocês, é esse senhor aí, Matheus Delgado Candansan, é o árbitro do jogo, idade 27 anos, ele é muito jovem, né? Um árbitro da Federação Paulista, que também é um árbitro FIFA. Média de 5 cartões por jogo, que é uma média muito boa, tá? Apitando os jogos do Fluminense, foram 9 jogos, com 5 vitórias do Fluminense, 3 empates e apenas uma derrota. Ou seja, ele apitando o jogo do Fluminense, ele vai bem, né? Vai bem apitando os jogos do Fluminense. Polêmicas envolvendo o Fluminense. A polêmica que ele teve, vocês vão lembrar bem, foi no dia 11
2/11, né, de 2024, naquele Fluminense 2, Grêmio 2, o Fluminense lutava contra o rebaixamento e ele deu 8 minutos de acréscimo, que foi suficiente para o gol do Grêmio, no finalzinho, o gol de empate do Grêmio, e também tirou do outro jogo, com vários amarelos que ele deu, vários jogadores importantes do Fluminense, entre eles Cauã Elias, Ganso, que estavam sendo jogadores fundamentais naquele período, Martinelli, teve mais um outro jogador que agora eu não lembro de cabeça, que ele tirou de campo e prejudicou o Fluminense. O Mário chamou ele de moleque, né, xingou ele de tudo quanto é nome, disse que ele não estava preparado para pitar jogo profissional, enfim. Esse é o senhor Matheus Delgado Candansan, que vai pitar o jogo do nosso Fluminense, jogo importantíssimo do Flu, e é aquela história, não adianta também a gente ficar reclamando, porque o nível geral da arbitragem é fraco, e ele é considerado um dos melhores árbitros. Se um dos melhores árbitros está nesse nível, imagina o pior. Essa é a realidade do futebol brasileiro, gente. Não adianta, ok? Enfim. E vamos para as prováveis escalações de Fluminense e de Bahia. Vamos lá, vamos ver agora o Bahia como deve ir a campo. Lembrando que o jogo é às 7 horas da noite, tá, galera? Com transmissão aí do Sport TV, Fluminense e Bahia, tá bom? O jogo vai ser na Arena Fonte Nova. O Bahia deve ir a campo com o Ronaldo, Gilberto, Davi Duarte, Ramos Mingo e o Luciano Juba. Nicolas Acevedo, Everton Ribeiro, Jean Lucas. E no ataque o Ademir, o Eric Pulgar e o William José. Esse é o provável provável Bahia que vai para o jogo contra o Fluminense. O time do Bahia a gente conhece bem, jogou contra a gente na Sul-Americana, também na Copa do Brasil. Um time muito complicado, né? Um time que usa muito, principalmente aí o Luciano Juba, né, que é um jogador que é um ponta, é um lateral esquerdo que vira um ponta, tem muita chegada no ataque. O próprio Nicolas Acevedo, jogador de boa saída de bola. O Jean Lucas, que é um volante, mas que chega no ataque. Enfim, é um time muito perigoso esse time do Bahia, um time muito qualificado. O Fluminense tem que tomar muito cuidado, né? Tem o Ademir também, que é um ponta muito rápido. O Eric Pulga caindo pelo outro lado também, de muita velocidade. É um jogo duríssimo pro Fluminense e tem que ter cuidado, principalmente com essas subidas pelos lados do campo do time do Bahia, que são subidas muito fortes. E como vai o Fluminense pro jogo, galera? Aqui é a provável escalação do Fluminense. O Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier, Gemes, Freitas e René. No meio de campo, uma dúvida: Martinelli ou Bernal? Um dos dois vão pro jogo. Martinelli que está fazendo controle de carga. Nuno e Lúcio Acosta. E no ataque, Canóbio, Serna e John Kennedy. Mais uma partida para o John Kennedy ter continuidade e tentar jogar. Esse é o provável Fluminense. Lembrando que Everaldo e Savarino não viajaram para essa partida do Fluminense contra o Bahia. Nenhum dos dois jogadores. Savarino, eu não sei qual é o motivo específico, né? A gente vai ter que ver amanhã, quando o Fluminense liberar as informações do jogo, a gente vai ter uma ideia melhor porque o Savarino não viajou. Mas realmente não viajou para a partida do Fluminense. É isso, galera. Então, essas aí são algumas informações do nosso pré-jogo. Esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores. Hoje, logo após o jogo do Fluminense, tem o nosso pós-jogo aqui no canal. Fica o convite para que vocês participem. Nosso pós-jogo é muito inclusivo. Sua opinião é importante. Seu comentário é lido e repercutido. Então, nós aguardamos vocês aqui para o pós-jogo. 7 horas é o jogo, 9 horas é o nosso pós-jogo. Saudações tricolores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.